Oi pessoal, o vídeo de hoje é continuação do vídeo da semana passada, né? Hoje a gente vai aprender a fazer esses 3 modelinhos aqui de comida japonesa, que é o gunkan, o sashimi e o nigiri. Na semana passada a gente já aprendeu a fazer esses dois aqui, que é basicamente o mesmo, né? O que muda é só mesmo as trocas de cores e o bordadinho. Eu achei muito legal esse negócio de fazer comida de amigurumi, então se você tiver alguma sugestão de alguma outra comida que eu possa fazer aqui no canal, pode deixar pra mim aqui nos comentários. Agora bora pro vídeo? A gente vai começar pelo nigiri, tá bom? Que é esse daqui, ó. Que a gente tem o arrozinho aqui por baixo e o peixinho aqui por cima. Então, eu vou usar o fio branco. A gente vai iniciar fazendo 8 correntinhas. Então, eu faço aqui uma voltinha do fio, seguro aqui onde ele cruza e vou puxar o fio aqui de frente para trás para fazer o nozinho corrediço. E aí, é só puxar essa pontinha. E a partir de agora, a gente precisa fazer 8 correntes. Então, eu dou uma laçada no fio e puxo por dentro da que tá na agulha. Laço o fio e puxo por dentro. Já fiz 2, a gente precisa fazer 8. Tenho as minhas 8 correntinhas. E agora, a gente vai começar a trabalhar a partir da segunda. Então, a gente pula essa que tá saindo da laçada, né, da nossa agulha. E a partir da segunda, a gente vai começar fazendo pontos baixos. A gente vai pegar só uma alcinha da correntinha e vai fazer um ponto baixo. Então, a gente traz o fio lá de trás pra frente, fica com 2 laçadas, laça mais uma vez e tira de dentro das 2. A gente fez o primeiro ponto baixo. Insere aqui na base, pegando só uma alcinha, traz o fio lá de trás pra frente, faz uma laçada e tira de dentro das 2. Então, a gente tem 2 pontos baixos. A gente precisa de 6 no total. Fiz 6 pontos baixos e aqui no último ponto da carreira eu vou fazer um aumento. Então, vão ser 2 pontos baixos dentro do mesmo espacinho da base. Fiz aqui o meu aumento e agora a gente vai continuar trabalhando desse outro lado aqui da correntinha. Então, logo aqui na primeira, a gente tem que achar ela aqui, ela fica um pouquinho apertada, ó. Eu não sei se no fio branco vocês vão conseguir ver bem. Mas a gente tem aqui, ó, essa alcinha que tá apertadinha, essa primeira alcinha dessa correntinha aqui que a gente já trabalhou o aumento. Ela tá bem aqui. Aqui tá um nozinho. E aqui escondidinha tá a minha alcinha do fio. Então, eu vou começar por ela. E aí, a gente vai repetir. A gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento. Então, ela fica um pouquinho difícil de pegar por causa que ela fica muito apertada. Ó, peguei ela aqui, então eu começo fazendo um ponto baixo aqui e agora eu vou seguir até ter 6 no total. Um em cada alcinha aqui da base. Fiz 6 pontos baixos e aqui no último, né, a gente vai fazer um aumento. A gente finalizou a primeira carreira e agora a gente tem que ter um total de 16 pontos aqui em volta, tá bom? E eu vou colocar um marcador de ponto aqui no último ponto da minha carreira. Esse marcador vai servir pra gente saber exatamente onde termina cada uma das carreiras. Na segunda carreira, a gente vai começar fazendo um aumento. Então, a gente vem aqui no primeiro ponto baixo e faz um aumento, que são 2 pontos baixos juntos, no mesmo espaço da base. Depois, a gente vai fazer 5 pontos baixos. 5 pontos baixos, e aí a gente vai trabalhar 3 aumentos aqui nos próximos 3 pontos, que a gente vai fazer essa curvinha aqui. Depois que a gente fez aqui os 3 aumentos da curvinha, a gente faz mais 5 pontos baixos. E aí a gente vai finalizar nesses 2 pontinhos que sobraram, fazendo 2 aumentos. Volto meu marcador e a gente finalizou essa carreira com 22 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente começa fazendo 2 aumentos, então aqui nos 2 primeiros pontos, a gente vai fazer 2 aumentos. Faço um aumento aqui no primeiro e no próximo mais um aumento. Depois, a gente vai fazer 5 pontos baixos
E agora, a gente vai trabalhar 2 aumentos, 2 pontos baixos e mais 2 aumentos. Em seguida, a gente vai fazer mais 5 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer 2 aumentos. E vamos finalizar com 2 pontos baixos aqui. Volto meu marcador de pontos e agora a gente vai fazer da carreira de número 4 até a carreira de número 8, só pontos baixos. Vão ser 30 pontos no total, que é a quantidade de ponto que a gente tem na nossa base agora, e não vai precisar fazer nenhum aumento e nenhuma diminuição, vão ser só pontos baixos. Então, vai ser da carreira de número 4 até a carreira de número 8. Só pontos baixos, eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Acabei de chegar no fim da minha 8ª carreira e agora a gente vai fazer as carreiras de diminuições, né? Que é o caminho inverso que a gente fez aqui de aumentos. Então, a gente começa fazendo 2 pontos baixos e nos próximos 2 pontos a gente vai fazer a diminuição. Então, a gente insere pegando só a alcinha da frente dos 2 próximos pontos da base, laça o fio lá de trás, puxa aqui por dentro dessas alcinhas, laça mais uma vez e tira de dentro das duas. A gente fez a primeira diminuição e agora nos próximos 2 pontos da base a gente vai fazer mais uma diminuição. Então, a gente pega só a alcinha da frente dos 2 pontos, traz o fio, laça mais uma vez e tira de dentro das duas. Depois, a gente vai fazer 5 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer mais 2 diminuições. Depois, 2 pontos baixos. E, novamente, 2 diminuições. E agora, a gente faz 5 pontos baixos. E para finalizar aqui a carreira, a gente vai fazer 2 diminuições. A gente finalizou a carreira de número 9 com 22 pontos baixos. E a próxima carreira, que é a carreira de número 10, a gente inicia fazendo 2 diminuições. Em seguida, a gente faz 5 pontos baixos. Depois, a gente vai fazer 3 diminuições. Em seguida, mais 5 pontos baixos. E aqui, nesses últimos 2 pontinhos que sobraram, a gente vai fazer uma diminuição. Pode deixar um fio longo, porque a gente vai usar esse fiozinho para fazer a costura e cortar. Puxa aqui a laçadinha. Por esse buraquinho que ficou aqui, a gente vai começar a colocar o enchimento, tá? Coloque enchimento o suficiente para a peça ficar bem estruturada, tá bom? Não deixa ela muito molenga, não. Ela vai ficar mais bonitinha se ela ficar bem cheinha. Agora que eu já coloquei o meu enchimento, eu vou passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha, porque a gente vai fechar a mão esse buraquinho aqui que sobrou, tá bom? Então, ajusta aqui o último pontinho. Empurra bem o enchimento lá pra dentro. Pra saber mais ou menos como é que eu vou fazer essa costura, eu sempre centralizo mais ou menos as diminuições, ó. Aqui eu tenho os meus 3 pontinhos da diminuição. Então, eu coloco eles assim. Aqui tá um pontinho, uma diminuição, e aqui tá os outros 2, um do ladinho do outro. E aí, vai ser desse jeito que eu vou fazer a minha costura, tá? Eu não vou pegar no pontinho que tá... Esse aqui, ó, que tá a minha diminuição, eu vou pular. Então, eu vou pular o que tá... A minha agulha tá saindo, o meu fio tá saindo daqui desse pontinho, eu não vou pegar esse próximo ponto aqui. Eu já vou pegar direto no outro, porque daí vai dar bem certinho. Ó, então, eu pego aqui nas 2 alcinhas e já passo aqui no outro nas 2 alcinhas. Aperta bem, e agora o que eu vou fazer é só ir pegando os 2 próximos pontinhos, um de cada lado, sem pular nenhum. Até chegar lá no fim. Pode apertar bem, tá?
Lembra sempre de ir empurrando a fibra lá pra dentro, pra quando a gente fazer essa costura, ela não ficar aparecendo pra fora. E aí, aqui é o último pontinho. Tá? Ele vai ficar desse jeito aqui mesmo, pode dar uma achatadinha. Aqui a gente vai fazer um nozinho. Então, eu passo aqui pegando um fiozinho, passo aqui por dentro da voltinha e ajusto. Pode ajustar bem. E agora a gente entra aqui e puxa esse nozinho pra dentro da peça. Já tá feito o nosso arremate. E aí, pra esconder o fiozinho, eu vou fazer do jeito que eu sempre faço, que é passar aqui pegando só o Vzinho do ponto de uns 2 pontinhos, ó. Desse jeito aqui. Puxa até esconder só, tá? Então, aqui, ó, esconder o fio, já para de puxar, porque se a gente puxar muito, repuxa aqui essa pontinha. Entro, saio em outro espacinho de ponto. Puxa também só até esconder. E agora, eu vou esconder de novo dentro de mais uns 2 pontinhos. Depois que eu fiz 2 vezes, já é suficiente, eu jogo de um lado pro outro, ó, saio no espacinho de ponto qualquer, e aí eu só vou cortar bem rente o excesso do fio. Essa pontinha, quando a gente aperta, ela some. Então, a base, né, que é a parte do arroz, o nosso nigiri já tá pronta. Agora, eu vou fazer o peixinho que vai por cima, né, do nosso arroz. Eu vou fazer dessa cor, né, que é um laranja, porque vai ser um salmãozinho, mas se você quiser fazer em vermelho, que daí pode ser um atum ou alguma outra cor para fazer algum outro peixe, tá bom? Então, a gente vai iniciar fazendo 14 correntinhas. As minhas 14 correntinhas já estão aqui, e agora a partir da segunda, a gente vai voltar fazendo pontos baixos. Então, eu vou pular a primeira, que tá saindo a minha laçada. Vou virar a minha correntinha, porque eu vou usar esses gominhos que estão aqui atrás do ponto, tá vendo? Ó, a parte da frente, a gente vê uma trancinha bem perfeitinha, e quando a gente vira, a gente vê uns gominhos. E vão ser nesses gominhos que eu vou fazer a primeira carreira de pontos baixos, tá? Então, a gente pula a primeira, e a partir da segunda, a gente volta fazendo ponto baixo. Vão ser 13 pontos baixos no total. Não façam as correntinhas, né, essas correntinhas iniciais muito apertadinhas, tá? Porque senão depois vai dar diferença no tamanho da base. Então, quando for fazer essas correntinhas iniciais, façam ela mais soltinha. Cheguei aqui no fim da minha carreira, já fiz os 13 pontos baixos. Vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e vou voltar fazendo pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na base. Então, vão ser 13 pontos baixos. Quando chegar no fim da carreira, eu vou fazer outra corrente e virar o meu trabalho novamente. Eu vou fazer isso até eu ter um total de 7 carreiras, tá? Então, a gente tá fazendo agora a segunda e eu vou fazer até eu chegar na carreira de número 7, até eu completar a carreira de número 7. Então, vai ser sempre 13 pontos baixos e uma corrente até a gente ter um total de 7 carreiras. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Finalizei aqui também com uma correntinha e agora eu vou deixar um fio. Deixa um fio um pouquinho maiorzinho pra gente fazer a costura, tá bom? Então, pode cortar. Puxa aqui a laçadinha, pode apertar aqui o nozinho. Então, basicamente, é isso. O que a gente vai fazer agora é só passar um fiozinho branco aqui pra gente fazer aqueles veios, né, que o salmão costuma ter. Passei o fio branco aqui na minha agulha de tapeçaria, eu tenho mais ou menos uns 40 centímetros de fio, tá bom? E aí é bem facinho fazer essa parte, a gente só precisa iniciar perto aqui da correntinha, né? O lado que eu vou deixar pra cima vai ser esse lado que aparece as minhas correntinhas aqui na finalização, né, da última carreira. Então, eu insiro aqui a minha agulha, puxo, deixo a pontinha aqui atrás pra gente fazer o arremate depois, pra fazer o nozinho. E aí, a gente vai passando, ó, de um cantinho até o outro.
Não tem muito jeito certo não, tá? O que a gente precisa fazer são só alguns risquinhos. Então, eu vou voltar aqui em cima. Só toma cuidado para não ficar embolando aqui os fios aqui atrás. E na hora de puxar, ajusta, mas não puxa muito, porque senão vai repuxar o trabalho. E aí, eu vou seguir mais ou menos uma linha, ó. Eu ponho aqui do ladinho, vejo mais ou menos aonde vai ficar mais retinho e insiro aqui a minha agulha. Vou voltar. Sempre peguem na última, né, na carreirinha aqui onde estão as correntinhas e aqui na primeira, para ficar bem certinho. Ó, vou deixar desse jeitinho que tá aqui, tá bom? Tem que estar bem posicionado, né, certinho aqui na frente, esticadinho o fio, sem estar puxando muito, e aí aqui atrás a gente vai dar um nozinho. Então, a gente pega essas duas pontinhas aqui, posso até tirar aqui a minha agulha já de tapeçaria. Não pode puxar, tá? Tem que deixar sempre retinha aqui a nossa peça. E aí, a gente dá um nozinho. Eu sempre dou 3 nozinhos. No terceiro, eu aperto bastante. Pode cortar para deixar esse fio pequenininho para ele não aparecer. E aí, vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer é prender ele aqui em cima. O lado que a gente vai deixar pra cima, né, que é o lado onde vai vir o peixinho, vai ser o lado que a gente fez a costura, tá? Então, a gente identifica aqui onde a gente fez a costura à mão, e aí a gente vai posicionar o nosso sashimi aqui por cima do arrozinho. Se quiser, pode colocar um alfinete aqui pra facilitar um pouquinho, pra ele não sair do lugar. E aí, é bem facinho. Passa uma agulha de tapeçaria na pontinha maior do fio, né, que a gente deixou. Puxa, e aí a gente vai inserir um espacinho de ponto. Aí, você abaixa aqui, ó, que você vai ver mais ou menos aonde vai sair, aonde vai bater, né? E aí, eu já vou sair aqui do outro lado. Então, eu vou entrar aqui e saio aqui. Puxa um pouquinho, não puxa muito, né, pra não repuxar o trabalho. Venho aqui, vou dar uma laçadinha aqui nessa primeira correntinha. Entro no mesmo buraquinho de ponta onde tá saindo o meu fio aqui. E saio aqui desse outro lado. A mesma coisa, a gente dá uma laçadinha. Entra no mesmo espacinho de ponto. E agora eu vou sair aqui no meio, tá? Em vez de sair aqui, porque eu vou aproveitar essa pontinha que já tá aqui pra prender esse lado aqui. Então, eu saio aqui no meio. Vou passar a minha agulha de tapeçaria agora nessa outra pontinha. E vou inserir aqui. Agora, eu levo ele aqui pro mesmo espacinho de ponto, ó. Onde tá saindo o outro. Antes de dar o nozinho, se quiser tirar o alfinete, ver se ficou certinho, bem centralizado. E aí, se estiver tudo certinho, eu vou dar aqui 3 nozinhos. E aí, a gente joga esse nozinho lá pra dentro da peça. Então, eu vou inserir aqui bem onde tá saindo os fios do nozinho. Puxo aqui pro outro lado. E aí, eu puxo até esconder. Corta bem rente. Dá uma puxadinha aqui, porque daí ele vai ficar escondidinho lá dentro. E corta bem rente esse lado aqui também. Aí, é só dar uma apertadinha que vai ficar tudo bem escondidinho. O nosso nigiri já tá pronto. E para fazer os sashimis, né, que vai ser só os sashimis, eu vou fazer exatamente igual essa pecinha aqui, tá? Então, se você quiser fazer só sashimi, a gente vai fazer desse jeito aqui. Só na hora de fazer o arremate aqui atrás, que é diferente, que daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. E o nosso nigiri já tá prontinho. Agora a gente vai fazer o gunkan. E a base desse gunkan é igual o que a gente fez no vídeo 1, né? Pra fazer aqueles sushizinhos. Eu acho que o nome é Rosomaki, não tenho muita certeza agora.
A gente inicia fazendo anelzinho mágico, então eu seguro bem aqui onde tá cruzando o ponto, coloco a minha agulha aqui no centro e de trás pra frente, e de frente pra trás eu puxo meu fio aqui por dentro dessa voltinha. Laço o fio mais uma vez e tiro por dentro da laçada que tá na agulha. A gente fez um anelzinho mágico aqui, eu gosto de tirar essa pontinha aqui de dentro. E agora a gente vai fazer pontos baixos aqui dentro do anel. Então, a gente insere a agulha aqui no centro, traz o fio lá de trás pra frente, laça mais uma vez e tira de dentro das duas laçadas. A gente fez o primeiro ponto baixo. Eu preciso de 6 pontos baixos no total. Tenho aqui os meus 6 pontos baixos, vou ajustar o meu anel. E na segunda carreira eu vou fazer 6 aumentos. Então, para cada ponto que eu tenho... Para cada ponto que eu tenho na base, eu vou fazer um aumento. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos e agora eu vou colocar o marcador de pontos aqui no último ponto da minha segunda carreira. Na terceira carreira, a gente faz um ponto baixo e um aumento. A gente repete 6 vezes a sequência. Então, a gente faz um ponto baixo e um aumento até chegar lá no marcador. A quarta carreira, a gente começa fazendo um aumento no primeiro ponto da base e depois mais 2 pontos baixos. E vai ser essa a repetição da carreira, um aumento e 2 pontos baixos até chegar lá no marcador. A gente finalizou a quarta carreira com 24 pontos baixos. E agora eu vou fechar completamente meu anelzinho mágico. Faço um nozinho aqui atrás para ele não se soltar. E agora da carreira de número 5 até a carreira de número 10, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Na carreira de número 5, a gente vai trabalhar só pontos baixos pegando só na alcinha de trás do ponto da base. Tá? Vai ser só nessa carreira de número 5 que a gente vai trabalhar pontos baixos pegando só na alcinha de trás. Depois das carreiras de número 6 até as carreiras de número 10, a gente vai pegar o ponto normalmente pelas duas alcinhas. Então, eu vou fazer essas carreiras, né? A de número 5 pegando só na alcinha de trás e depois das 6 até a 10 pegando normalmente as duas alcinhas e volto quando eu finalizar. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer a costura da tampinha depois, tá? A gente vai fazer as diminuições porque ela não vai aparecer no trabalho. Então, façam até a carreira de número 10 e aí a gente continua o trabalho junto, fazendo as carreiras de diminuições. Finalizei as minhas carreiras, né? Essa foi a minha carreira de número 10 e agora a gente vai começar a fazer as carreiras de diminuições. Nessa primeira carreira de diminuição, a gente vai trabalhar só a alcinha de trás do ponto também. Então, a gente vai trabalhar desse jeito aqui, pegando só uma alcinha, que vai ser só a de trás. A gente vai iniciar a carreira de número 11 fazendo 2 pontos baixos. E no próximo ponto, uma diminuição. Só que nesse caso aqui, a gente vai fazer a diminuição normal, né? Em vez de fazer a diminuição invisível. Porque como a gente está trabalhando só na alcinha de trás, fica difícil pegar, né, as duas alcinhas ao mesmo tempo. E aí, então, a gente pega uma alcinha, traz o fio lá de trás, vai na próxima alcinha e traz o fio lá de trás. A gente ficou com 3. Aí, a gente laça e tira de dentro das 3 de uma vez. Então, vai ser desse jeito que a gente vai fazer a diminuição nessa carreira, tá? Então, a gente volta e faz 2 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer mais uma diminuição. Então, pega a sua alcinha de trás, puxa o fio lá de trás pra frente. Vai no próximo, puxa o fio lá de trás pra frente. Agora, a gente faz uma laçada e tira de dentro das duas de uma vez. A gente vai repetir essa sequência até chegar lá no marcador, tá? 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira de número 11 e agora na carreira de número 12 a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição normalmente, tá? Pegando as duas alcinhas do ponto agora. Então, a gente pega aqui, faz um ponto baixo e uma diminuição. Só que como a gente tá pegando as duas alcinhas do ponto, agora a gente consegue fazer a diminuição invisível. Então, a gente pega a alcinha da frente dos 2 próximos pontos da base, traz o fio lá de trás,
faz mais uma laçada e tira de dentro das duas, tá? A diminuição normal. E vai ser essa a repetição da carreira, um ponto baixo e uma diminuição invisível, agora pegando, né, normalmente as duas alcinhas do ponto. Para fazer a diminuição, pega só as duas alcinhas da frente. E agora a gente precisa colocar enchimento aqui, né, porque o buraquinho já tá bem pequenininho, senão a gente não vai conseguir mais pôr. Eu gosto de usar a pinça para pôr enchimento quando o espaço tá pequenininho. Se você preferir, você pode colocar enchimento antes de fazer essa última carreira que a gente acabou de fazer, tá? A carreira de número 12. E agora a gente vai fazer a última carreira, que ela vai ser só diminuições. Então, a gente vai fazer 6 diminuições no total. Fiz as minhas 6 diminuições. Deixa um espacinho, né, um pontinha de fio pra gente fazer o arremate e pode cortar. Puxa aqui a laçadinha, pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio. E aí, a gente vai fechar esse buraquinho que sobrou. A gente tem 6 pontos baixos aqui em cima no total, então a gente precisa pegar a alcinha da frente de cada um desses pontos. Então, com a agulha de tapeçaria, a gente vai laçando só a alcinha da frente de cada um dos pontos, não pode deixar nenhum para trás. Passei nos meus 6 pontos, agora a gente puxa até ele fechar. Eu gosto de dar um nozinho, então eu vou vir aqui, pegar uma pontinha do fio, uma laçadinha aqui do fio na base. E faço aqui um nozinho para garantir que não vai soltar. Agora eu insiro a minha agulha bem aqui no miolinho, da onde a gente acabou, né, do anelzinho mágico que a gente acabou de fechar. E vou sair num espacinho de ponto qualquer aqui embaixo. Aí pode puxar bastante, ó, porque essa pontinha, esse biquinho que fica aqui, ele vai entrar. Então, a gente dá uma boa puxadinha para assentar bem esse biquinho. E aí, depois que a gente puxou, que assentou direitinho aqui, essa finalização, a gente só vai esconder os pontinhos daquela mesma forma que a gente escondeu no outro, tá? Eu vou esconder aqui a minha pontinha do fio e já volto. Por enquanto, a gente vai deixar essa pecinha aqui de canto. E agora a gente vai começar a fazer o peixinho, né, pra dar a volta aqui e pra pôr aqui por cima. Então, a gente vai iniciar fazendo um cordão com 28 correntinhas. E aí, depois, a partir da segunda, né, então a gente pula a primeira que tá saindo a nossa laçada. E a partir da segunda, pegando aqui no gominho de trás, igual a gente fez o outro, a gente vai voltar fazendo pontos baixos. Então, a gente vai fazer 27 pontos baixos e uma correntinha. E depois virar o trabalho. A gente precisa fazer até a gente ter um total de 5 carreiras. Então, nessa primeira carreira, eu vou pegar só no gominho de trás, vou chegar até o fim, fazer uma corrente, virar o meu trabalho, e a partir da segunda, eu vou pegar normalmente as duas alcinhas do ponto. E eu vou fazer até eu ter um total de 5 carreiras, tá? Vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. É igual a gente fez o outro pra gente pôr em cima do nigiri, tá bom? É a mesma coisa. A única diferença é o tamanho, que esse ele é mais compridinho e mais estreito, né? Que ele vai ficar mais comprido e mais baixinho, porque ele só vai ter 5 carreiras. Acabei de chegar aqui no fim da minha última carreira, que é a carreira de número 5. Vou fazer uma última correntinha só pra ficar um nozinho e deixar um fio pra fazer a costura. Não precisa ser muito longo esse fio não, porque é uma costura pequenininha, só desse ladinho aqui. Puxo a laçadinha e agora com o fio branco eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa parte aqui, tá bom? Eu vou fazer e já mostro pra vocês como é que vai ficar. É igual, é do mesmo jeito, tá? A mesma lógica. Aqui, ó, já fiz, dei o nozinho aqui atrás normalmente e eu também já escondi a pontinha aqui do nozinho que tava aparecendo, tá? Passei aqui dentro de alguns pontinhos. Já vou passar a minha agulha de tapeçaria aqui na pontinha do meu fio. Aí, a gente pega esse pedacinho aqui, essa partezinha, e aí a gente só precisa enrolar aqui em volta. Dá uma puxadinha pra ficar levemente em cima um pedacinho do outro, ó. Esse daqui vai ficar um tiquinho pra baixo. Não tem problema apertar um pouquinho aqui, que depois ele vai assentar direitinho, tá? E aí, eu vou só costurar normalmente aqui desse lado, tá? Faz só uma costura bonitinha, porque ela vai ficar um pouco aparente. Então, vou pegando aqui as alcinhas dos pontos
e fazendo uma costura. A ideia é que fique esse degrauzinho aqui mesmo, tá? Porque quando a gente come, né, o sushi de verdade, esse peixe ele fica levemente por cima do outro. E aí ele acaba dando um degrauzinho. Então, a ideia é que fique mesmo esse degrauzinho aqui. Vou jogar o fio aqui pro lado de baixo. Vou fazer um nozinho aqui atrás, num lugarzinho onde não vai aparecer. E aí, eu jogo aqui pra dentro dessa pecinha branca a pontinha do fio. Pode deixar ela aqui, ó. O lado que a gente vai colocar agora o outro salmãozinho vai ser esse lado onde a gente finalizou com o anel mágico invertido, tá? O lado que tem o anel mágico direitinho de início, a gente vai deixar pra baixo porque vai ficar aparente. Então, eu vou sair com a minha agulha bem aqui em cima, ó, num espacinho de ponto da parte onde a gente vai cobrir, tá? Porque depois, com a outra parte aqui em cima, a gente vai usar as duas pontinhas pra amarrar. E a última parte, pra gente finalizar esse gunkan, é fazer aquele salmãozinho picadinho aqui por cima. Então, a gente vai iniciar fazendo um cordão com 33 correntinhas. A gente vai começar a partir da quarta correntinha, então a gente vai pular a primeira, a segunda e a terceira, e na quarta a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Depois a gente faz mais 3 correntes. E vem aqui na próxima e faz outro ponto baixíssimo. Mais 3 correntes. E vai na próxima correntinha da base e faz outro ponto baixíssimo. Mais 3 correntes. E outro ponto baixíssimo. A gente não vai pular nenhuma correntinha da base, tá? A gente sempre vai fazer isso. 3 correntinhas, vem aqui no próximo pontinho da base e faz um baixíssimo. Mais 3 correntinhas, vem aqui na base e faz um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai fazer isso até chegar aqui no fim, tá? Ele vai enrolando mesmo, não tem problema, é isso mesmo. Eu vou fazer a minha carreira, né? E volto quando finalizar. Cheguei aqui no fim da minha corrente, pode deixar um fio longo, porque a gente vai usar esse fio para fazer a costura e cortar. Puxa a laçada. Já passei uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do meu fio e agora a gente precisa enrolar essa coisinha aqui que a gente fez, né? Então, a gente vai começar aqui por cima, pelo miolinho, né? Pelo início, e aí a gente vai posicionando na nossa mão, ó. Como se fosse fazer uma flor. A gente vai colocando, se quiser olhar aqui por trás, ó, a gente consegue ir vendo ela posicionadinha bem aqui, ó, tá vendo? Ele vai formando uma linha aqui em volta. Então, a gente vai só colocando e abrindo cada vez mais. Ó, a gente vai fazendo aqui uma espiral. Aqui, olhando pelo lado de trás, a gente consegue ver bem certinho o espiral que vai formando aqui, ó. Começa aqui e ele vai dando a volta até chegar aqui. E olhando aqui pela frente, ele vai ficar assim, parecendo uma florzinha mesmo, ó. Então, por trás, primeiro a gente precisa dar uma alinhavada para ele não ficar soltando. Então, eu já deixei a agulha de tapeçaria aqui passada na pontinha. Ela tá saindo daqui, então eu vou passar mais ou menos nesse sentido que já tá preso aqui, né? Que eu já deixei mais ou menos montado. Ó, passei, puxo o fio. Não aperta muito, porque se a gente apertar, vai fechar aqui, né, o miolinho, e a gente não quer que feche. Depois que passa a primeira vez, a gente já pode até testar aqui pra ver se ficou certinho, ó. A gente vai colocar ele aqui em cima, desse jeito aqui. O tamanho do meu parece que tá bem bom. Então, eu vou alinhavar mais algumas vezes aqui, só pra deixar mais firme. Agora, eu vou pegar essa partezinha aqui, o lado que a gente fez as diminuições eu vou deixar pra cima, que aí eu vou cobrir com essa florzinha aqui por cima, tá bom?
E aí, a gente precisa costurar essa parte aqui. Não tem muito segredo não, tá? O que eu costumo fazer é seguir mais ou menos essa linha aqui de baixo com essa linha aqui das carreiras de diminuições. Então, eu vou pegando, não aperta muito, tá? Porque como esse fio tá ligado nos outros, se a gente apertar muito, ele vai começar a repuxar. É mais ir dando uma alinhavada mesmo para ele ficar certinho no lugar. Aqui embaixo eu costumo pegar todos os pontinhos da parte branquinha e aqui dessa parte de cima eu vou pegando os pontos que vai encontrando, né? Que eu acho que vai ficando melhor. Então, eu vou fazer essa costura e volto quando finalizar. E depois que eu fiz a costura aqui em cima, eu saí aqui junto com o outro pontinho, ó. E aí, eu vou fazer 3 nozinhos pra gente esconder o fio lá dentro e cortar a pontinha. Passei aqui a agulha de tapeçaria, jogo lá pra dentro, num espacinho de ponto qualquer. E aí, a gente puxa o nozinho, até ele esconder. Pode cortar bem rente a pontinha desse fio. Basicamente, já tá pronto, tá? O que eu vou fazer agora, só pra dar um charme, é colocar um pouquinho de fio verde aqui por cima, pra ficar parecendo uma cebolinha picada, tá bom? Mas aí vocês fazem se quiser. Ó, vou pegar aqui a pontinha, um pedacinho de fio verde e vou cortar bem pequenininho. Não precisa muito. Então, eu cortei bem pequenininho. O fio, ele fica querendo desmanchar. Então, eu vou dar uma enroladinha, ó, com o meu dedo, pra ele ficar mais grudadinho. Então, tenho aqui um monte de pedacinho de fio e eu vou usar cola, tá, gente? Mas aí, se vocês não quiserem fazer essa parte, não precisa. Eu vou usar essa cola universal aqui, junto com um palitinho de dente. E aí, o que eu faço? E também vou usar uma pinça, tá? Porque vai ser com a pinça que a gente vai conseguir colocar. Vamos ver, vou fazer aqui com vocês, pelo menos um. Eu pego uma pontinha aqui de cola. Ó, não precisa muito, tá? Só um pouquinho. Coloco aqui com o palito. Venho com a pinça, pego uma bolinha que eu fiz e coloco aqui em cima. Se ficar excesso de cola, ó, igual ficou um pouquinho aqui, com a própria pinça eu já consigo tirar. E aí, eu passo o dedo aqui, pra ela não colar na minha pinça, né? E aí, vou fazendo isso, tá? Eu não vou ficar fazendo todos aqui não, porque senão vai demorar muito. É aleatório. Eu vou fazer alguns, vai ser sempre desse jeito. Eu uso sempre o palitinho pra pegar um pouquinho de cola e pôr aqui, porque fica mais fácil. O bico da minha cola é muito grosso. Se você tiver um bico mais fino, talvez dê certo pôr direto aqui, tá? Nesse meu caso, o que fica melhor é usar um palitinho mesmo. Então, eu vou terminar de colocar e já volto. E olha como ficou super bonitinho o nosso gunkan. Só pra finalizar, eu vou só explicar pra vocês como que eu fiz o sashimi, porque eu fiz, né, os sashimizinhos que vão ficar assim soltinhos. E aí, pra não ficar aquele nozinho aqui atrás, eu achei melhor fazer um pouquinho diferente. Então, o tamanho dessa pecinha laranja é do mesmo tamanho, igualzinho essa daqui, tá bom? Então, vocês podem fazer 14 correntinhas de base, depois 13 pontos baixos e uma corrente. 13 pontos baixos, gira o trabalho. E aí, a gente vai fazendo isso até a gente ter 7 carreiras no total. E aí, só pra fazer essa parte das listrinhas brancas, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou iniciar já passando como se fosse fazendo um arremate, pegando aqui atrás a alcinha de alguns pontinhos. Tá, esse é o lado do avesso. E aí, eu vou fazer assim. Puxa o fio, pode deixar uma pontinha. E joga direto lá pra dentro, bem aqui nesse último pontinho que a gente acabou de passar. Joga pra frente, né? E aí, eu vou fazer normalmente as listrinhas aqui em volta desse retângulozinho, né? Então, eu vou trazer pra cá.
Então, eu tenho aqui meus 4 risquinhos. E aí, aqui no meio, eu vou fazer a mesma coisa. Então, daqui, eu já vou passar dentro de alguns pontinhos, ó. Pegando só as 2 alcinhas, o Vzinho do ponto, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Puxa. Vê se tá tudo certinho. Se precisar dar mais uma puxadinha aqui, vocês dão mais uma puxadinha. Se vocês verem que ficou frouxinho aqui. E aí, eu vou cortar bem rente, eu não vou dar nozinho. Por quê? Se eu der um nozinho aqui, ele vai ficar aparecendo muito, eu acho que vai ficar estranho. Esse lado de trás não fica assim muito bonito. Uma solução seria a gente fazer duas pecinhas. E aí, ó, deixa eu só concluir aqui então. A gente finaliza aqui a parte da frente e aqui atrás a gente não faz nenhum nozinho. Corta bem rente e aí vai ficar escondida a pontinha aqui pra dentro, tá? Não é tão seguro quanto o nozinho, mas eu acho que é uma boa solução pra não ficar aquele nó feio aparecendo aqui. Essas pontinhas, a gente pode passar aqui a agulha de tapeçaria. Vem aqui do lado do avesso também. E esconde o pontinho igual a gente fez aqui com a parte branquinha, né? Então, a gente passa dentro de alguns pontinhos aqui. Puxa até esconder. E aí, é só cortar bem rente também esse fio. Tá? A mesma coisa a gente vai fazer com esse fiozinho que tá aqui pra baixo. E aí, vai ficar desse jeito aqui. Esse é o meu lado direito, esse é o meu lado do avesso, não aparece nenhum nó. O risco do lado do avesso não fica tão bonito quanto o risquinho do lado direito, mas paciência, né? Uma forma de deixar tudo mais bonito seria a gente fazer 2 pecinhas e costurar uma na outra. E aí, os 2 lados ficam bonitinhos e bem acabados. Vocês também podem fazer isso, é só no fim deixar um fio um pouquinho maior para fazer a costura, que também vai dar certo. Eu vou deixar o meu assim mesmo, tá? Eu fiz, falta fazer o arremate, mas aí eu fiz 2 sem listrinha e 2 com listrinha, que daí eu vou posicionar mais ou menos assim, ó. Na hora de fazer a composição, eu acho que vai ficar bonitinho. E agora a gente já tem aqui prontinho, né? O nosso nigiri, o gunkan e o sashimizinho também. E aí, pessoal, ficou muito lindo o nosso sushi, né, de amigurumi. Olhando assim, dá até vontade de comer. Eu amo muito comida japonesa. Vocês também gostam? Esse foi o primeiro vídeo do canal do ano, né? A gente ainda vai ter muita coisa legal por aqui, então fiquem ligados. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ative o sininho para receber as novidades. A gente se vê. Um beijo!